graças a Deus, para glorificá-lo, exaltá-lo. Então vamos começar os momentos de louvores com um hino que diz: o Senhor está aqui. A palavra de Deus diz que quando nós nos reunimos no nome do Senhor, Ele se faz presente. Então o Senhor está aqui. Pode soltar, Daniel. Vinde
Deus, nosso grandioso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu cuidado. E como nós acabamos de cantar um hino que expressa a nossa alegria, ao mesmo tempo a nossa certeza de que em nenhum momento nós estamos abandonados por ti. O Senhor é quem cuida de nós. Pai de amor, mais uma vez nós nos achegamos a ti. E o Senhor reconhece o mais profundo de cada coração nesta noite. Estenda a tua mão poderosa sobre cada filho teu que se encontra aqui. E também sobre aqueles que não vieram, porque o Senhor sabe o motivo de cada um. E ao abrirmos a tua palavra, Deus, que mais uma vez sejamos esvaziados, mas ao mesmo tempo preenchidos pelo poder do Evangelho. Nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero poder cumprimentar todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus seja louvado nesta noite pela sua presença e por esse momento tão oportuno a qual nós nos encontramos diante de Deus. Quando eu pedi para que pudesse colocar este hino que nós cantamos para poder iniciar o nosso culto, ele está ligado com a mensagem desta noite. Eu não sei se você tem parado para pensar ou se você tem vivido esta realidade do dia a dia. Você já parou para pensar que o ser humano ele vive rodeado de pessoas o dia todo, mas qual é o sentimento que o ser humano tem? De que ele está sempre o quê? Sozinho. Está sempre sozinho. Pela manhã vai para o trabalho, passa o dia inteiro no trabalho, à tarde volta para casa e termina se encontrando com pessoas. Querendo ou não, talvez uma família com um número maior de pessoas, talvez uma família com um número menor de pessoas, mas de certa forma a vida do ser humano gira em torno de pessoas. Mas mesmo assim, o ser humano carrega esse sentimento de solidão, de estar só. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 14, do verso 22 em diante. Vamos ler primeiramente o verso 22 e o verso 23. Mateus, capítulo 14, verso 22 e 23. O texto diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque era o quê? Contrário. Jesus havia passado o dia todo com a multidão. Mas o interessante, meus queridos, é de que Jesus ele não estava sozinho. Ele estava acompanhado por aquela multidão, mas também acompanhado pelos seus discípulos. Ao final da tarde, Jesus coloca a sua igreja, os seus discípulos dentro de um barco e pede para ir para o outro lado do mar. Interessante que o texto descreve para mim e para você de que Jesus foi para onde? Para o monte a fim de estar o quê? Sozinho. Mas, meus queridos, se você ler no início do capítulo 14, havia acontecido um episódio com um parente de Jesus, João Batista. E havia uma proximidade muito grande entre Jesus e João Batista. Não só pelo grau de parentesco, mas também pelo grau de missão, vamos dizer assim, de espiritualidade. Porque João Batista tinha uma participação muito grande no ministério de Jesus. E o que foi que aconteceu com João Batista? Ele havia morto. E de uma forma assim, bem trágica.
E a morte de João Batista, meus queridos, não foi por questão de que ele havia cometido um erro, como eu digo assim, como um crime, e a condenação foi a morte. Simplesmente morreu por causa do Evangelho e decidiu advertir alguém em relação à situação pecaminosa que estava vivendo. E como consequência disso, ele pagou um preço alto. O que eu quero dizer para vocês, de que Jesus sentiu também pela morte, obrigado, viu? Que Jesus também sentiu a morte do seu primo João Batista. Querendo ou não, isso mexeu profundamente com Jesus. Mas o que me surpreende muito, meus queridos, que mesmo Jesus, sendo um ser humano como eu e você consegue perceber de que Jesus, em nenhum momento, no momento que eu digo assim, durante aquele momento que ele estava ali com aquela multidão, ele deixou de cumprir o seu papel ou a sua missão, porque o seu primo havia morrido. Só ele sabia o sentimento que ele estava sentindo. O que eu quero dizer para vocês? Há momento na nossa vida, meus queridos irmãos, que eu e você sentamos em um banco como este, seja no sábado de manhã, no domingo à noite, numa quarta-feira à noite. Só eu e você sabemos o sentimento que há dentro de nós. Nos encontramos diante da presença de Deus, adoramos a Deus, cantamos, expressamos a nossa alegria, expressamos a nossa fé, a nossa gratidão a Deus, mas só nós sabemos como que nós estamos por dentro, o sentimento que nós estamos carregando, ou quem sabe a dor que está nos atingindo. Mas eu quero dizer para vocês de que diante desta situação, que só Jesus sabia a respeito do seu sentimento, ele tomou uma decisão. E sabe qual foi a decisão? De ir para junto do Pai, estar com Deus, apenas entre ele e Deus. E a sua igreja estava onde? Dentro de um barco, atravessando de um lado para o outro. Jesus entendeu que ele precisava naquele momento. Era essencial para a sua vida. Meus queridos irmãos, há um momento na nossa vida que nós queremos viver a experiência de Sansão, entende? No sentido de sermos fortes e carregarmos todo esse peso nas nossas costas. E tentamos de uma maneira ou de outra. Alguns tempos atrás eu estava lendo um livro e o autor dizia o seguinte, que se muitas pessoas soubessem compartilhar os seus sentimentos com o outro, muitos não estariam carregando um fardo tão pesado. Meus irmãos, nós falamos de qualquer coisa para as pessoas. Nós falamos de qualquer coisa, mas não falamos de nós para as pessoas. Está me entendendo? Nós falamos de qualquer coisa para as pessoas, menos de nós. Porque existe em mim e em você uma carga emocional, no sentido assim, eu não posso revelar para as pessoas a minha fraqueza, eu não posso falar para as pessoas a respeito da minha preocupação, eu não posso falar para as pessoas a respeito do meu pecado, eu não posso falar para as pessoas a respeito do meu sentimento. Entende? E tomamos a decisão de fazer o quê? De carregarmos conosco mesmo. Mas eu digo para você que talvez esta carga, hoje ela possa pesar 50 quilos, mas amanhã, depois da manhã, no próximo ano, esta carga pode estar pesando 100 quilos. 100 quilos. O que eu quero dizer para vocês? Alguns tempos atrás eu fui fazer uma visita para uma pessoa que estava passando por um momento muito crítico na vida. Estava enfrentando uma enfermidade e ela sabia que não iria viver por muito tempo. Ela sabia que não iria viver por muito tempo. E ela disse para mim assim: pastor, eu pedi que o senhor viesse aqui, porque eu gostaria de compartilhar com você o pensamento. E eu disse: qual foi o pensamento?
Ela disse: eu tomei a decisão a partir de hoje de não tomar mais os meus remédios. Eu tomei a decisão a partir de hoje de não tomar mais os meus remédios. Eu disse para ela naquele momento: como que você está com Deus? Como que você se sente com Deus? E ela me respondeu dizendo assim: eu nunca perguntei isso para Deus. Eu disse: comece a perguntar. Comece a dizer para Deus o que Deus acha dessa sua decisão. E do porquê. E do porquê você chegou a esta situação, a esta decisão. Meus queridos, o texto vem descrevendo para mim e para você de que diante da situação a qual Jesus estava enfrentando, não só pelo desafio da missão, mas pela maneira trágica que o seu primo morreu, ele decidiu buscar a Deus e colocar diante de Deus a sua ansiedade, colocar diante de Deus a sua preocupação, colocar diante de Deus a sua angústia, colocar diante de Deus aquilo que lhe incomoda. Mas, irmãos, eu não sei se você tem participado dos programas de oração que a igreja tem oferecido. Todas as vezes que eu participo, eu entendo o seguinte: de que a minha oração, ela não tem seguido um caminho reto. Sabe por quê? Porque justamente eu carrego também esse mesmo sentimento que você. Nunca falamos para as pessoas a respeito do nosso sentimento. E se nós não falamos um para o outro, fala com Deus. É diferente? Meus irmãos, o caminho é esse. E eu e você fazemos, porque nós não queremos apresentar diante de Deus a nossa fraqueza, não queremos apresentar diante de Deus o nosso pecado, não queremos apresentar diante de Deus a nossa inquietude, não queremos que Deus veja a nossa fragilidade, não queremos que Deus saiba, entende? Do nosso sentimento, como se Deus não soubesse, como se Deus não fosse assim, e tomamos a decisão de carregar o nosso fardo por nós mesmos. Mas sabe por quê, irmãos? Porque eu e você temos esta síndrome de Sansão, de que somos fortes, de que somos corajosos, de que conseguimos, entende? É só questão de tempo e tudo vai o quê? Se resolver. Tudo vai voltar à sua normalidade. Meus queridos, eu não sei se você tem ouvido algumas pessoas que passaram pela Covid. Alguns dizem assim: pastor, a minha vida já não é mais a mesma. Eu já não tenho a mesma saúde que eu tinha antes. Eu já não tenho. Isso significa que houve o que, irmãos? Uma mudança. Mas foi porque a pessoa quis? Foi porque a pessoa procurou? Foi porque a pessoa desejava isso? Não. Eu quero dizer para vocês, meus queridos irmãos, assim como Jesus procurou a Deus e colocou diante de Deus a sua inquietude, eu e você podemos fazer o mesmo, sem poder. Sem poder. Precisamos ser diretos com Deus. Direto. Porque Deus vê a fragilidade. O texto continua dizendo para mim e para você de que na quarta vigília da noite, entre 4 e 5 da manhã, Jesus se lembrou de quem? Dos seus discípulos. Ele saiu de onde ele estava e foi para onde? Em direção aos seus discípulos. Mas o interessante, meus queridos, que os discípulos, eles não estavam no início da praia. Eles não haviam começado a remar. Eles já estavam a alguns estádios, ou seja, distante da praia, de onde eles haviam saído. A lógica humana diz assim: é impossível Jesus nos alcançar, porque nós estamos em 12
e estamos revezando o tempo todo para poder remar. Agora, Jesus sozinho dentro de um barco, ele nunca vai nos alcançar. E além do mais, para ele poder chegar até nós, ele precisa de quê? De um outro barco. E sozinho ele não vai conseguir. Interessante, meus queridos, que Jesus não foi até a sua igreja por intermédio de um outro barco. Jesus não foi até a sua igreja através de um helicóptero. Jesus não foi até a sua igreja nadando. Jesus foi até a sua igreja como? Caminhando por sobre as águas. E interessante que se você ler no Antigo Testamento, no Novo Testamento, você encontra alguém praticando este mesmo episódio. Então isso significa que Jesus foi o quê? Único até este momento. Ou seja, Jesus se utilizou de algo totalmente o quê? Sobrenatural. Entende? Se fosse eu e você, nós precisaríamos de um barco. Mas Jesus não se utilizou de um barco. Jesus foi caminhando por sobre as águas. E quando Jesus se deparou com a sua pequena igreja, o texto descreve para mim e para você, no verso 22, de que eles tiveram, no verso 24, no verso 26, de que eles tiveram medo. Eles tiveram medo. Mas eles tiveram medo de quem, irmãos? Eles tiveram medo de Jesus. Porque Jesus estava se utilizando de um meio totalmente fora do que? Da realidade humana. Eles tiveram medo de Jesus. Mas eu volto a dizer novamente, no dia anterior, os discípulos estavam onde? Com Jesus. Fazendo o quê? Vendo Jesus operar milagres e mais milagres na vida das pessoas. Viram a multiplicação dos pães, dos peixes. Viram pessoas sendo curadas, vidas sendo transformadas. Na madrugada seguinte, estes mesmos homens estavam diante do Filho de Deus, do Messias, do sobrenatural. E justamente, eles tiveram medo de Jesus. Meus irmãos, sabe o que leva eu e você a não irmos no caminho reto? Na nossa oração, porque temos medo daquilo que Jesus vai pensar, daquilo que Jesus vai dizer. Entende? A resposta que eu vou ter, ou que eu vou receber em relação à minha situação. Mas quando você chega no verso 27, o que Jesus diz? No finalzinho do verso: sou eu, não temas. Sou eu, não temas. Irmãos, o texto nos diz que o vento era forte. O vento era forte. O interessante, sabe o que é? É que Jesus, ele nunca se apresenta para mim, para você, dizendo assim: olá, muito prazer, eu sou Jesus. Olá, muito prazer, eu sou o Messias. Eu não sei a realidade que você tem enfrentado, que você tem passado na sua vida. Mas vamos imaginar que você está passando por um momento difícil em relação à sua saúde. Sabe como que Jesus se apresenta para você? Claro, eu sou o médico dos médicos. Eu sou o Senhor dos senhores. Eu sou a cura. Eu sou a cura. Irmãos, quando nós perdemos o controle da vida, Jesus se apresenta para mim e para você dizendo: eu sou a vida. Entende? Quando nós perdemos o sabor, Jesus se apresenta para mim e para você, dizendo que Ele é quem traz o sentido para a vida. E Jesus, nesse momento, Ele não somente fortalece a fé daquela igreja, mas como Ele se apresenta dizendo: não temas, sou eu. Sou eu. Eu não sei se nesta noite você está vivendo a mesma experiência dos discípulos.
dentro de um barco, onde você não tem o controle, onde o vento tem sido ao contrário, onde a tempestade tem balançado você de um lado para o outro, tem chacoalhado você, entende? Tem mexido com a sua fé, tem desafiado a você, e a vontade que você tem é de pular do barco e quem sabe fugir para um lugar bem distante, onde você possa não ver ninguém ou não estar com ninguém. Ou quem sabe a situação é tão forte que você tem sentido medo da situação, porque tem chacoalhado você. Sabe o que Jesus está te dizendo nesta noite? Jesus está te dizendo: não temas, sou eu. Não temas. Eu vim aqui apenas nessa noite dizer para você, meus queridos, que nós temos uma semana nova diante de nós, totalmente desconhecida, onde alguns terão que sair de casa antes de amanhecer o dia para poder ganhar o pão de cada dia. E talvez você já está se sentindo cansado, talvez você já está no seu limite, talvez você tenha se sentido desafiado, e talvez você já não tenha encontrado mais força para continuar nesta jornada. Jesus está te dizendo nesta noite: não temas, não temas. Mas ao mesmo tempo eu quero dizer para vocês, meus queridos, que a nossa luta não é apenas contra este desafio de levantarmos todos os dias, de sairmos para a batalha. Você consegue entender que existe um ser também superior, que vive o tempo todo nos desafiando, que rema ao contrário em relação a mim e a você? Talvez o inimigo tenha se levantado diante de você, talvez o inimigo tenha colocado pedras diante de você, talvez o inimigo tenha colocado enfermidade diante de você, talvez o inimigo tenha paralisado você para não continuar, mas ao mesmo tempo o texto nos diz para mim e para você, de que entre os 12, teve um deles que decidiu desafiar a tempestade. Você se lembra quem é esse? Pedro. O que foi que Pedro disse? Senhor, se és tu, permita-me ter contigo. E o que Jesus disse para Pedro? Vem. Ah, meus queridos, o vento estava forte, a tempestade estava forte, mas Pedro tomou a decisão de sair do barco. E se existia um lugar seguro para ele naquele momento, era o barco, mas foi justamente ele decidiu sair do barco. E você conhece muito bem a história. Enquanto Pedro estava caminhando em direção a Jesus Cristo, o que foi que aconteceu com Pedro? Pedro afundou, meus queridos irmãos. Sabe o que me surpreende? É que eu e você desenvolvemos um outro pensamento em relação a Jesus Cristo, porque nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, entende? No dia do nosso batismo, nós recebemos um cartão de imunidade. Alguém aqui recebeu um cartão de imunidade? Eu não recebi. Ah, meus irmãos, e quando a tempestade chega até nós, nós questionamos a Deus. Nós não oramos a Deus, nós questionamos a Deus, dizendo: Senhor, eu tenho sido fiel a Ti, eu tenho honrado o Teu nome, Senhor, tenho sido fiel a Ti nos Seus dias, nas Suas ofertas, Senhor, eu tenho trabalhado para Ti todos os dias, tenho feito o meu melhor, Senhor. E olha o que tem acontecido comigo. Ah, meus queridos, Pedro não deveria ter afundado, porque Pedro estava indo em direção a quem? A Jesus Cristo. Mas justamente Pedro o quê? Afundou. Mas o que me surpreende, sabe o que é, meus queridos irmãos? É que quando ele gritou: Jesus, Senhor, salva-me, salva-me, o que foi que Jesus fez? Jesus olhou para Pedro e disse assim: miserável, continue aí. Agora você vai experimentar o seu retorno. Foi isso que Jesus disse? Ah, meus irmãos, Jesus viu a fragilidade deste homem.
Jesus viu a falta de fé. Meus irmãos, desde o momento em que o pecado entrou neste mundo, eu e você, nós temos uma luta constante. Ao mesmo tempo que expressamos fé, meus queridos, no final da tarde lá está eu e você expressando dúvida. Entende? Ao mesmo tempo que expressamos fé, a dúvida está lado a lado. Quando Pedro saiu do barco, meus queridos, este homem estava dizendo o quê? Eu creio, Senhor. Eu vou, Senhor. Ele não fazia ideia onde ele estava, ele simplesmente foi. Mas ele afundou. Mas eu quero dizer para vocês, meus queridos, que quando ele disse, Senhor, salva-me, Jesus estendeu os braços e levantou este homem diante dele. Todos os que ficaram poderiam narrar o que havia acontecido naquele momento, entende? Mas só Pedro viveu aquela experiência. Está me entendendo? Irmãos, talvez Deus está chamando você nesta noite para caminhar segundamente, um pouquinho mais, entende? Viver uma experiência única com Deus. É muito fácil narrar para as pessoas de que Deus salva, Deus cura, Deus perdoa, Deus é amor. Ninguém tem dificuldade para isso. Mas em que momento Deus salvou você? Em que momento você viu essa expressão de amor de Deus por você? Em que momento você se sentiu perdoado? Em que momento, meus queridos, por mais que você viva uma experiência ao lado de pessoas, mas que no final da tarde aquele mesmo sentimento de que está o quê? Só. E Jesus, ele diz assim, não, agora eu quero que você comece a caminhar comigo. É muito fácil falar a respeito da experiência do outro, mas eu e você precisamos ter a nossa experiência com Deus. Está me entendendo? E essa experiência com Deus, meus queridos, é apenas eu e Deus. Eu e Deus. E aqui eu finalizo com vocês. Quando eu era pastor no interior, eu havia ido a uma cidade pregar no domingo à tarde, e eu havia saído de casa por volta de umas 2 horas da tarde. Nós iríamos ter uma comissão por volta de umas 5 horas da tarde. Quando foi por volta de 4 horas da tarde, a cidade estava escura, porque iria chover. E um irmão que morava no sítio, ele havia ido também para a cidade um pouco mais cedo, de moto com a sua esposa. E assim que nós chegamos na igreja, alguns irmãos nem conseguiram chegar porque começou a chover, e começou a chover muito forte mesmo. E eu disse, irmão, se o senhor quiser voltar para casa, pode voltar, porque vai escurecer, vai ficar noite para o senhor voltar, fique tranquilo, a gente faz a comissão outro dia. Quando foi por volta de umas 5h30, 6 horas da tarde, ele voltou para casa. Mas, irmãos, havia chovido tanto que era água para tudo quanto é lado. E um irmão, um ancião, ele chegou na igreja e disse, pastor, cadê o irmão Fante e tal? Eu disse, ele já foi para casa. Ele disse, pastor, tem muita água na estrada, muita água. E ele e a esposa, e o irmão decidiu, porque eu tenho uma caminhonete, decidiu ir atrás desse irmão que foi para casa. Entende? E o irmão foi. E realmente, irmãos, muita água. E o irmão disse, pastor, eu cheguei na casa dele, ele já estava na casa. E eu perguntei para ele como que ele havia conseguido chegar de moto. Ele disse, não, o meu vizinho, que mora um pouquinho mais abaixo, veio na frente com o carro e eu vim atrás. Ele disse, o seu vizinho não era. Ele foi até a casa do vizinho, o vizinho disse, não, eu não saí de casa hoje.
voltou, irmão, o vizinho disse que ele não saiu do carro, mas o carro foi para a casa do vizinho, entrou na casa do vizinho. O vizinho disse, não, eu vou. Sabe, irmãos, ele voltou para casa. E sabe o que ele disse? O ancião voltou e disse, eu não tenho dúvida de que foi Deus que enviou o anjo para guiar o Senhor até a casa do Senhor. Porque é impossível o Senhor chegar de moto e passar por onde eu passei de carro e não ter assim acontecido nada no sentido de não ter ficado na estrada. Ah, meus queridos irmãos, Deus ele tem a sua maneira de mover as pedras de uma forma invisível que eu e você não conseguimos ver, mas conseguimos sentir a maneira de Deus agir. Se você tem vivido uma experiência que talvez tenha levado você ao seu limite, se você tem sido chacoalhado, ou se Deus tirou você do barco, eu quero dizer para você de que o prazer de Deus não está no seu sofrimento. O prazer de Deus está em ouvir você contando a respeito de uma experiência que você nunca havia vivenciado na sua vida. Sabe que as pessoas querem ouvir de mim, de você, a respeito daquilo que Deus tem feito através de nós. É isso que as pessoas querem ouvir. Quando você diz quem é Deus, você não fala de alguém distante, mas sim de alguém próximo. Que nesta noite você tenha esta certeza de que o cuidado de Deus por mim e por você é o mesmo cuidado que Deus teve para com a sua igreja quando Ele colocou ela dentro do barco e pediu para que atravessasse o outro lado. Você não está sozinho na sua jornada. Você não está sozinho. Você pode até ter o sentimento, mas Deus não deixou você. Deus cuida de mim e de você, assim como a galinha no final da tarde, que coloca todos os seus pintinhos embaixo das asas. Mas um dia, meus queridos irmãos, lá na eternidade, você vai poder sentar com o seu anjo e ouvir a respeito dos cuidados, da proteção que teve para com cada um de nós. Que Deus nos abençoe nesta noite. Que Deus estenda a sua mão poderosa sobre nós e nos dê a sua bênção. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Me fugiu o número do hino aqui, a infinita graça do hino novo. Conforme
Porque quando nós abrimos a tua palavra, é como um bálsamo para a nossa vida. Nós encontramos luz para o nosso caminho. Nós encontramos certeza de salvação. E isso não vem de qualquer pessoa, vem de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Pai de amor. O Senhor reconhece o coração de cada um. O Senhor sabe das lutas que os teus filhos enfrentam nesta terra, Pai querido. Mas se porventura alguém entre nós passando por alguma tribulação, dá-lhe a certeza de que o Senhor é quem cuida de nós. Estamos diante de uma nova semana, Pai querido. E eu não tenho dúvida de que o inimigo tem se levantado a cada dia para ser uma pedra na nossa vida. Que o Senhor nos proteja com a tua mão poderosa. Que o Senhor estenda a tua mão poderosa sobre nós e nos dê uma semana abençoada. Em nome de Jesus Cristo. Amém.